dos maiores atrativos dos jogos gacha, eu acho que todo mundo concorda que são os personagens, né? Cada vez mais as empresas estão buscando lançar personagens interessantes para forçar o público a pegar tudo. Genshin mesmo em Nodecry anunciou uma porrada de boneco interessante e eu meio que fiquei preocupado com isso. Mas graças ao Eneba, eu vi uma oportunidade de conseguir pegar a maioria dos bonecos que eu quero. Além da praticidade dessa plataforma, o Eneba está dando 10% de cashback em recargas de jogos como Genshin, Star Rail, Zenless, Utering, Punishing e muito mais. E o melhor, além do cashback cair na hora, você pode utilizá-lo para comprar jogos da Steam, Xbox e de outras plataformas. E esses jogos muitas vezes você encontra com um precinho bom, viu? Então o que você tá esperando? Faça agora mesmo sua recarga no Eneba através do link na descrição. Genshin Impact é um jogo extremamente interessante não só por conta da sua gameplay, mas por sua história também. Teyvat é um mundo rico e carismático, cheio de mistérios, personagens marcantes e acontecimentos intrigantes. E eu acredito que seja justamente a união de tudo isso que faz tanta gente se apaixonar pela lore desse jogo. Ao mesmo tempo, entender a história do Genshin não é uma tarefa simples. Grande parte do seu enredo está espalhada em livros, artefatos, missões de mundo, armas e pequenos detalhes que passam despercebidos. Conectar todas essas peças exige tempo, atenção e muita curiosidade. Pensando justamente nessa dificuldade, eu decidi criar uma série de vídeos para contar toda a história de Genshin Impact, desde a criação de Teyvat até o início da jornada do viajante, organizando os eventos e explicando tudo da forma mais clara possível. Então, se você quer embarcar nessa aventura comigo, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e, se puder, considere virar membro para dar aquela força extra. A história de Genshin Impact, em sua maior parte, se passa em Teyvat, um lugar que alguns textos chamam de planeta, outros de continente, outros simplesmente de mundo. Não existe uma definição única e oficial. Particularmente, eu entendo Teyvat como um local com regras próprias que existe dentro do chamado Universo Honkai. Esse universo engloba jogos como Honkai Impact Third, Honkai Star Rail e Guns Gale Z. E, embora Genshin Impact seja tratado como uma IP separada, o jogo foi originalmente planejado para ser um Honkai. Por isso, ele pertence a esse mesmo universo, algo que já foi confirmado por Kai Haoyu, dos criadores da Royalverse. Mas afinal, como esse mundo surgiu? A história primitiva de Teyvat passou por 3 governos distintos: os dragões, o das luas e, por fim, o dos princípios celestiais. No início de tudo, Teyvat nasceu junto com C, o dragão primordial Nibelung. Com o surgimento do mundo, inúmeras criaturas começaram a emergir do mar primordial, que ficava na superfície naquela época. Assim, Teyvat passou a ser habitada por diversas formas de vida elemental. Nibelung era o governante supremo de Teyvat, mas não governava sozinho. Ele era auxiliado pelos soberanos, 7 dragões extremamente poderosos pertencentes ao Reino da Luz, cada um detentor de uma das 7 autoridades elementais. Essas autoridades eram que permitiam aos dragões exercerem o máximo poder de seus respectivos elementos: Pyro, Anemo, Cryo, Hydro, Electro, Dendro e Gel. Esses elementos sempre existiram em Teyvat, mas de forma bruta e desordenada. Ainda assim, eles já moldavam o mundo. Regiões que hoje conhecemos como Sumero, Fontaine e Natlan eram, naquele tempo, territórios diretamente ligados aos soberanos. A sintonia entre os dragões e a terra era tanta que o ambiente era influenciado. Sumero, por exemplo, era uma região extremamente verdejante por conta da presença de Apep, o dragão soberano Dendro. Natlan, por sua vez, era uma terra escaldante devido à influência de Shuakutal, dragão soberano Pyro. Até hoje, apenas esses 2 soberanos tiveram seus nomes revelados. Existe também o registro de um dragão soberano Hydro, considerado deus da vida original de Teyvat, seu próprio coração do mar primordial, embora seu nome permaneça desconhecido. Em certo momento da história, uma viajante do mar de estrelas, vulgo universo, chegou a Teyvat. Seu nome era Seutervoine. Ela era uma escriba cuja mente vagava pelo cosmos, enquanto seu corpo imortal dormia em uma construção celestial distante. Durante incontáveis eras, Seutervoine mapeou povos e civilizações que acabaram perecendo, até finalmente descobrir a existência de Teyvat. O que chamou sua atenção foi algo incomum: a vontade de Nibelung, que brilhava intensamente, algo que ela nunca havia visto em nenhuma outra civilização. Sentindo ao mesmo tempo admiração e tristeza, Seutervoine alertou Nibelung de que Teyvat seria destruída. Ela o convidou a abandonar aquele mundo e viajar pelo universo
mas Nibelung recusou. Ele amava toda a vida em Teyvat. Sua vontade era cuidar e proteger aquele mundo a qualquer custo. Mesmo negando o convite, Nibelung pediu que seu Tevoinen retornasse no futuro para testemunhar o destino de seu povo. Após a visita de seu Tevoinen, ou talvez até antes, isso ainda não é totalmente claro, Nibelung e os dragões desenvolveram a tecnologia da fonte secreta. Não sabemos exatamente como essa tecnologia surgiu, mas ela permitiu que a civilização dracônica evoluísse a um nível absurdo. Graças a ela, o dragão soberano Pyro Xiu-Akutal foi capaz de criar um grupo de inteligência artificial conhecido como os 13 Senhores Soberanos. Além disso, os dragões criaram um navio voador lendário, o Tonatiuh, e uma grande cidade chamada Xichen Ukhtokar, com o objetivo de tentar ir além de Teyvat. Por muito tempo, Nibelung e os dragões mantiveram esse desejo de explorar o universo. Possível que a visita de seu Tevoinen e sua profecia sobre a destruição de Teyvat tenha despertado esse medo e essa necessidade de buscar outras fontes de poder. Nibelung tinha um forte desejo de deixar Teyvat para explorar o universo, mas não podia fazê-lo. O mundo simplesmente não funcionava sem a sua presença. Foi então que o Rei Dragão decidiu criar um substituto. Assim, nasceram as 3 deusas da lua, Arya, Canon e Sonek. Com a criação das deusas, 3 luas físicas também surgiram no céu: a lua eterna, a lua gelada e a lua iridescente. Cronologicamente, a primeira a surgir foi a lua eterna, a maior das 3. Sua energia lunar, chamada Kuvak, era tão intensa que deu origem às marés oceânicas. Depois veio a lua gelada, a mais brilhante de todas, cujo brilho se tornou a lanterna fria da noite eterna. Por fim, surgiu a lua iridescente, a menor das 3, cuja luz era tão fraca que mal podia ser visto a olho nu. Nibelung ainda tentou criar uma 4ª lua, mas falhou. Os restos dessa tentativa deram origem ao que hoje conhecemos como Nordcry. Segundo a epopeia da Lua Nova, antes das luas, o mundo não conhecia a fronteira entre vida e morte. Isso indica que as leis do mundo ainda não estavam plenamente estabelecidas. Após criar as deusas, Nibelung confiou a elas a administração e estabeleceu as leis primordiais de Teyvat: espaço, tempo, vida, morte e razão. O único desses poderes cujo significado ainda permanece obscuro, particularmente, eu teorizo que esse seja o mais importante deles. Talvez o motivo pelo qual seu Tevoinen viu aquele brilho tão intenso em Nibelung. Para manter Teyvat estável, as irmãs dividiram essas leis entre si, embora não saibamos exatamente como essa divisão ocorreu. Com isso, Nibelung deixou o mundo. Teyvat então passou a funcionar da seguinte forma: os soberanos viviam de maneira independente, cada um em seu território, enquanto as luas mantinham o mundo operacional a partir de seu palácio lunar. A soberania de Teyvat era exercida por uma irmã de cada vez, alternando os lugares 3 vezes por mês. As irmãs eram apaixonadas pelo que a história chama de Estrelas da Manhã. Ainda não foi explicado o que seria isso, mas o amor das deusas por essas estrelas era tão grande que era semelhante ao afeto entre as irmãs. Em certo momento, Xiu-Akutal, o soberano Pyro, tentou se comunicar com as irmãs para descobrir o paradeiro de Nibelung, mas não obteve resposta. Se elas sabiam para onde ele foi ou por que se calaram, isso permanece um mistério. Com Teyvat em paz, uma nova presença surgiu vinda do universo: os princípios celestiais, também conhecidos como primordial. Não se sabe de onde ele veio, mas ao chegar em Teyvat, iniciou uma guerra contra os soberanos para disputar o controle do mundo. Para enfrentá-los, o Primordial criou 4 sombras de si mesmo, conhecidas como as Sombras Brilhantes: Asmodei, Staroth, Naberius e Runova. A guerra entre o Primordial, suas sombras e os 7 soberanos durou cerca de 40 anos. No fim, o vencedor foi o Primordial. Ele não apenas derrotou os dragões, como roubou suas autoridades elementais e passou a controlar também as luas. Ainda assim, não as destruiu, pois elas mantinham Teyvat funcional. E não só isso, o Primordial não via as luas como divindades hereges, por esse motivo, elas não foram destruídas. O destino da maioria dos soberanos após essa derrota é desconhecido. A exceção é Xiu-Akutal, que foi congelado em lava pelo Primordial, levando muitos a acreditarem que ele morreu. Como substituto, seu irmão, o dragão Kukulkan, assumiu o governo de Natlantia. Kukulkan também havia lutado na guerra contra o Primordial, mas após ser derrotado, ele passou a bolar um plano junto com as IAs de Xiu-Akutal para tentar explorar o universo. Mas como o Primordial conseguiu tudo isso? Como ele conseguiu vencer os soberanos, estabelecer uma nova lei em Teyvat? E uma das explicações é que ele é o primeiro
enardecido, indivíduos vindos de fora de Teyvat, cujas vontades são capazes de rivalizar com a de um mundo inteiro. Após assumir o controle, o Primordial criou o Céu Falso, uma barreira física que separa Teyvat do universo. Embora isso seja só uma teoria minha, é provável que essa barreira tenha sido criada para proteger o mundo de forças externas, especialmente do Abismo. O Abismo é uma força destrutiva que existe no Mar de Estrelas, ou seja, o universo, e já foi confirmada em outros mundos. É possível que muitas das civilizações observadas por seu Tevoiné tenham sido destruídas pelo Abismo. Talvez a destruição que ela profetizou para Teyvat estivesse relacionada justamente a isso. Isso pode explicar por que o Primordial criou o Céu Falso e converteu as linhas-lei em um sistema de defesa planetário. As linhas-lei são uma rede de energia elemental e memórias essencial para a proteção de Teyvat. Não temos certeza se elas foram criadas pelo Primordial ou apenas modificadas por ele, mas o contexto indica que já existiam anteriormente. Outro grande mistério ligado às linhas-lei é a Irminsul. A Irminsul é o repositório de todas as informações e memórias de Teyvat, uma árvore que cresce para baixo a partir das profundezas do mundo. As linhas-lei funcionam como suas raízes, coletando memórias e transferindo-as para esse grande banco de dados. Ela parece algo que sempre existiu, tendo inclusive a fonte de todo o poder dentro. Ainda assim, o Primordial exerce influência direta sobre ela. Com o Céu Falso criado e as defesas estabelecidas, o Primordial, junto de sua sombra Naberius, reformulou completamente esse mundo. Criou flores, árvores, grama e preparou o mundo para sua maior criação. Com a ajuda de Naberius, o Primordial criou os seres humanos e estabeleceu com eles um pacto de prosperidade. Se houvesse fome, os céus enviariam alimento. Se houvesse pobreza, a terra produziria riquezas. Se a melancolia surgisse, os céus responderiam com suas vozes. Mas havia uma condição: os humanos não deveriam sucumbir à tentação. Isso significava não questionar a autoridade dos céus, nem buscar conhecimento. Aqui eu preciso discutir uma coisa. Naberius ajudou o Primordial na criação de Teyvat porque ela tinha autoridade sobre a vida. Naberius é a regente da vida, Ronova da morte, Staroth do tempo e Asmodei do espaço. Na teoria, esses poderes são as leis metafísicas de Teyvat que estavam com as luas. Vocês se lembram do que eu disse, né? As luas permaneceram em Teyvat para mantê-la funcional, mesmo depois da Guerra do Primordial contra os soberanos. Se Teyvat precisava das luas para funcionar, eu entendo que as leis, vida, morte, razão e etc., estavam com as Irmãs da Lua. Se as leis estavam com essas deusas, como Naberius usou o poder da vida na reformulação de Teyvat? Isso ainda é um mistério, mas saibam disso. As sombras têm os poderes das leis de Teyvat. E a respeito especificamente do poder da razão, não foi confirmado, mas possivelmente pertence ao Primordial. Depois de criar os humanos, o Primordial criou os anjos, conhecidos como Silis, para guiar a humanidade. Elas eram belas, amorosas e responsáveis por transmitir as revelações celestiais. A prosperidade humana, no entanto, não era eterna, mas cíclica. Humanos seriam abençoados até um certo tempo, a prosperidade acabaria e, depois disso, a Terra seria renovada. A humanidade começou a questionar as Silis sobre esse tempo de prosperidade, mas as Silis não davam uma resposta. Frustrados com essa eternidade insondável, a humanidade passou a desejar coisas que não lhes eram prometidas, na intenção de se libertar de seu destino. Isso enfureceu os princípios celestiais, que, como punição, enviou ondas de destruição para extinguir algumas civilizações. Nesse período, a humanidade formava uma única nação, que falava um único idioma e se estendia por todo o mundo. Entre essas civilizações estavam Hiperbórea, a Cidade Dourada no extremo norte, Delphi-Pitos, que provavelmente é Encanomia, Salvin Dagnir, que ficava numa montanha verdejante, que hoje está congelada, ou seja, a espinha do dragão, a civilização da Ilha Tsurumi e a civilização do Despenhadeiro. Essa não foi confirmada. Eu não sei se isso acontecia com as outras civilizações, mas algumas pessoas da Hiperbórea tinham mais fé nas luas do que no Primordial. Por mais que os humanos tenham sido criados pelo Primordial, como as Irmãs da Lua também cuidavam da humanidade, alguns eram mais devotos às luas do que aos princípios celestiais. Todas essas civilizações que eu citei agora há pouco faziam parte do que a gente chama de Reino dos Humanos. Reinos, pensem como uma espécie de força. No início já existia em Teyvat o Reino da Luz, que é o dos elementos, e parece que tinha também um Reino do Vazio, ligado ao Abismo. Eu até gostaria de falar mais sobre o Reino do Vazio e o Abismo, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque é nele que vamos abordar
a Guerra da Chama Funerária, que eu considero um dos eventos mais importantes da história de Teyvat. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi feito com muito carinho, muito trabalho. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Deixa teu like também, que é muito importante. Ativa as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos, ok? É isso, muito obrigado por tudo. Até a próxima.